Você já se perguntou por que Deus não destruiu Satanás logo após a sua rebelião? Se Deus é todo-poderoso, por que Ele permite que o mal ainda exista? E mais, o que isso tem a ver com o plano divino para a salvação da humanidade? Muitas vezes nos deparamos com essas perguntas em momentos de sofrimento, quando as trevas parecem dominar o mundo ao nosso redor. Mas e se eu te dissesse que a razão pela qual Deus não destruiu Satanás está diretamente ligada à sua grandeza, à sua soberania e ao nosso livre-arbítrio, e que, na verdade, até o mal faz parte do grandioso plano de redenção que Ele preparou para nós? Neste vídeo, vamos entender o verdadeiro propósito de Deus para a existência do mal, a rebelião de Satanás e como até o mal se submete ao seu controle perfeito. Vamos explorar o mistério divino por trás de tudo isso e, no final, ver como a vitória de Cristo sobre Satanás é a chave para o nosso entendimento sobre o sofrimento e a esperança. Fique comigo, porque o que vamos descobrir aqui pode transformar sua visão sobre o mal e a obra redentora de Cristo. Satanás, antes de sua queda, não era o ser que conhecemos hoje. Ele foi criado por Deus como um anjo de grande poder e beleza. Sua missão era servir ao Senhor, glorificando-o e auxiliando na ordem celestial. Mas, como está escrito em Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, 12 a 17, a soberba tomou conta de seu coração. Ele desejou ser igual a Deus, procurou se exaltar acima de seu Criador. Essa rebelião contra Deus não foi algo isolado, mas a manifestação do orgulho e do desejo de controle absoluto. Mas o que motivou Satanás a se rebelar? Em sua essência, foi o livre-arbítrio que Deus lhe concedeu. Deus não criou robôs, mas seres com a capacidade de fazer escolhas. E mesmo sendo perfeito, Satanás optou por desafiar a autoridade de Deus. Ele se viu acima de tudo e de todos, desejando algo que só pertence ao Criador, a adoração absoluta. Foi nesse momento que a primeira grande batalha espiritual aconteceu. Satanás e seus anjos foram derrotados e lançados para a terra, onde a batalha pela alma humana começaria. A queda de Satanás, portanto, não é apenas uma história de traição. É o marco de um conflito cósmico que reflete a realidade do livre-arbítrio que Deus deu a todos os seus seres criados. E aqui reside a primeira lição que devemos aprender. Deus permite o mal, porque para que o amor seja genuíno, é necessário que haja a escolha. O amor não pode ser forçado. E Satanás, ao escolher se rebelar, nos dá um lembrete sombrio de que o livre-arbítrio é uma bênção e uma responsabilidade. No entanto, mesmo diante dessa rebelião, Deus não age com violência imediata. Ele permite que o mal tenha seu curso, pois ele tem um propósito muito maior em mente. Desde o início, Deus nos deu algo precioso, a liberdade de escolha. No Jardim do Éden, Adão e Eva não eram marionetes. Eles eram criados à imagem de Deus, com a capacidade de decidir, de escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio não foi um erro ou algo dispensável, mas uma expressão do amor de Deus, pois, como nos ensina a Escritura, Deus é amor. 1 João 4:8. E o amor, para ser verdadeiro, precisa ser voluntário. O livre-arbítrio é, na verdade, a chave para a nossa verdadeira humanidade. Sem ele, não poderíamos amar a Deus genuinamente, pois o amor forçado não é amor. Deus, em sua sabedoria, escolheu criar seres que tivessem a capacidade de escolher. Escolher obedecer ou desobedecer, escolher amar ou rejeitar. O ato de escolher é fundamental, pois é por meio das escolhas que revelamos quem realmente somos. Esse mesmo livre-arbítrio que Deus deu a Satanás e aos anjos, Ele também o deu aos seres humanos. E essa escolha é o que torna a nossa jornada com Deus tão poderosa e significativa. No entanto, o mal entrou no mundo por meio da escolha de desobedecer.
Quando Eva e Adão optaram por comer do fruto proibido, eles estavam exercendo seu livre-arbítrio de forma errada. Eles escolheram o mal em vez do bem. Deus, com toda a sua autoridade e poder, poderia ter impedido essa escolha. Ele poderia ter retirado o livre-arbítrio, tornando todos obedientes e submissos à sua vontade. Mas ao fazer isso, ele estaria negando a nós o que nos torna verdadeiramente humanos: a capacidade de escolher. E mais, o livre-arbítrio nos permite experimentar o amor de forma genuína, a alegria da obediência e a tristeza do erro. E aqui, mais uma vez, vemos o propósito divino. Deus permite o mal, pois por meio dessa permissão, Ele está nos dando a oportunidade de escolher sua vontade. Ele não nos força, mas nos convida a amar, a seguir, a obedecer. O livre-arbítrio é, assim, uma dádiva e uma responsabilidade. Com o livre-arbítrio, Satanás escolheu a rebelião. Adão e Eva escolheram o pecado, mas nós agora podemos escolher algo diferente. Podemos escolher a redenção em Cristo. E é isso que torna a nossa história tão profunda, tão cheia de significado. Porque mesmo no mal, Deus tem um propósito maior para nós, e Ele está nos chamando a uma escolha: seguir sua vontade ou seguir o caminho do erro. Você já se perguntou por que Deus permitiu que o mal existisse? Porque, se Ele é todo-poderoso e bom, Ele não destruiu Satanás e impediu toda a dor que o mal causaria? Não podemos entender completamente os planos de Deus com os nossos olhos humanos limitados, mas a Escritura nos dá pistas preciosas sobre o seu propósito divino. Primeiramente, Deus permite o mal porque, de maneira paradoxal, Ele usa o mal para revelar sua grandeza, sua bondade e sua misericórdia. O mal não é algo que Deus tenha criado, mas Ele permite sua existência para que o bem que Ele é se manifeste de uma maneira mais profunda. Como Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. É no meio da adversidade, na presença do mal, que a verdadeira natureza de Deus se revela. Quando olhamos para a cruz, vemos o maior exemplo disso. O mal, que parecia ter vencido ao condenar Jesus à morte, na verdade se tornou a plataforma para a nossa salvação. A morte de Cristo, que parecia ser uma derrota, foi a vitória que derrotou o mal de uma vez por todas. Da mesma forma, Deus usa o mal em nossa vida para nos moldar, para nos transformar em sua imagem. O sofrimento não é apenas uma consequência do mal, mas também uma ferramenta de Deus para fortalecer nossa fé, purificar nosso caráter e nos ensinar a confiar nele. Muitas vezes, nos momentos mais sombrios, é quando mais claramente sentimos a presença de Deus e experimentamos sua fidelidade. Quando pensamos no mal, devemos lembrar que Deus nunca desejou que ele existisse, mas Ele permite que ele tenha um papel na história da redenção. O sofrimento, as lutas, o mal, todos esses elementos são permitidos por Deus para cumprir seu grande propósito: a restauração do mundo, a salvação das almas e a glorificação do seu nome. Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente após sua rebelião, Ele teria retirado a oportunidade de escolha e a possibilidade do verdadeiro amor. O livre-arbítrio, como vimos, é a chave para que o amor seja genuíno. E o mal, ao contrário do que pensamos, é uma oportunidade para Deus manifestar sua grande misericórdia e graça de maneira ainda mais profunda. Ao enfrentar o mal, somos chamados a confiar em Deus, a depender dele e a reconhecer que Ele é soberano, não importa a situação. E é aqui que a história de redenção entra em cena. Deus usa o mal não para nos destruir, mas para nos transformar. O mal não tem o último dizer, pois Deus é maior. Ele sempre foi,
é e será a fonte de toda a verdade, bondade e luz. E através de Cristo, ele nos mostrou que até a morte e o mal podem ser vencidos. Portanto, ao olhar para o mal no mundo, em vez de vê-lo como uma falha de Deus, devemos entender que Ele, de maneira misteriosa e maravilhosa, está usando tudo isso para cumprir seu grande propósito de redenção. Mesmo o mal, em última instância, se submete à vontade de Deus. E através do sofrimento e das provações, somos chamados a ver sua glória e a confiar em seu plano. Deus permitiu a existência do mal, mas ele não ficou indiferente ao sofrimento que ele causaria. Ele sabia que para redimir a humanidade seria necessário mais do que apenas derrotar Satanás. Seria necessário algo profundo, algo que revelasse seu amor incompreensível e sua misericórdia infinita. Quando Jesus veio ao mundo, ele não apenas veio para ensinar, curar e libertar, mas ele veio para enfrentar a maior batalha espiritual que já existiu, a batalha contra o mal, personificado em Satanás. O sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas uma morte física, mas uma vitória espiritual. Ele não veio para destruir o mal com um golpe de poder, mas para vencê-lo de uma forma que desafiaria nossa compreensão. Desde o início de seu ministério, Jesus enfrentou Satanás diretamente. No deserto, após 40 dias de jejum, ele foi tentado pelo próprio diabo, que ofereceu a ele todo o poder do mundo em troca de sua adoração. Mas Jesus resistiu, ele não cedeu, e naquele momento ele nos mostrou a chave para derrotar o mal, a total confiança em Deus e a obediência à sua palavra. No entanto, a verdadeira batalha contra o mal aconteceu na cruz. Quando Jesus foi crucificado, parecia que Satanás tinha vencido. Ele pensava que havia derrotado o Filho de Deus, mas, na verdade, foi ali que Satanás foi derrotado, de uma vez por todas. Em Colossenses 2,16, Paulo nos diz que, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ao morrer na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas ele também despojou Satanás de sua autoridade. O poder que o diabo tinha sobre a morte e o pecado foi quebrado. Ao ressuscitar, Cristo provou que ele tinha poder sobre a morte, e assim ele trouxe vida a todos aqueles que nele creem. Com sua morte e ressurreição, Jesus não apenas venceu o mal, mas ele também nos ofereceu a oportunidade de sermos libertos dele. O mal não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Satanás ainda tenta enganar, distrair e destruir, mas sua derrota está garantida. Ele é um inimigo derrotado, que ainda age, mas sem o poder de vencer. A redenção trazida por Jesus é a verdadeira resposta à questão do mal. Deus não apenas permite a presença do mal, mas ele o usou para um propósito maior, a nossa salvação. Através do sacrifício de Cristo, o mal foi derrotado e a vitória foi consumada. E é através de Cristo que podemos viver vitoriosamente, não apenas esperando um futuro glorioso, mas também vivendo aqui e agora, com a certeza de que em Cristo o mal já foi vencido. Embora o mal ainda exista no mundo, ele não tem o último dizer. Cristo, o Cordeiro de Deus, já triunfou. A promessa que temos é que, em seu retorno, o mal será completamente erradicado e a redenção será plena. Satanás será lançado no lago de fogo e tudo o que resta será a paz eterna com Deus. Enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas, sabemos que nossa esperança não está nas circunstâncias do mundo, mas na obra final de Cristo. Ele é a nossa vitória sobre o mal. Embora a vitória de Cristo tenha sido garantida na cruz, ainda vivemos em um mundo onde o mal parece prevalecer. As dificuldades, o sofrimento e a dor não desapareceram, e Satanás continua a lutar, tentando enganar e destruir.
Mas a verdadeira vitória de Deus não é uma vitória temporária, é uma vitória que está em processo de cumprimento, e o final do mal está já marcado. A Bíblia nos revela que, embora o mal tenha sido derrotado na cruz, ele ainda atua no presente. Satanás ainda tenta enganar as nações e levar muitos ao engano, mas o fim de toda essa batalha já foi determinado. A palavra de Deus nos assegura que o mal, a dor e a morte não terão a última palavra. Apocalipse 20:10 declara que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta. A batalha final já está profetizada. O mal não permanecerá por mais tempo. O diabo, o acusador, aquele que destrói e engana, terá seu fim definitivo. Essa é a esperança que temos em Cristo, a vitória final sobre o mal. Ele, que já derrotou o diabo na cruz, irá consumar essa vitória no fim dos tempos, quando o mal será erradicado para sempre. O sofrimento, a dor, a tentação e a morte não terão mais lugar na nova criação. Ao final, em Apocalipse 21:4, vemos a promessa gloriosa. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá lamento, nem pranto, nem dor, porque a antiga ordem já passou. O fim do mal não é uma abstração, não é uma luta que fica indefinida ou que se prolonga para sempre. O mal será destruído, e a justiça e paz de Deus serão estabelecidas para todo o sempre. A vitória de Deus será completa e eterna. O mal, que parecia tão forte e imbatível, será lançado fora da presença de Deus para sempre. O novo céu e a nova terra que Deus promete em Apocalipse 21 serão livres de qualquer influência do mal. Será um reino onde a justiça, a verdade e o amor de Deus governarão. Na consumação de tudo, a vitória de Deus sobre o mal será visível para todos. O mal será apagado da memória e da realidade. E todos aqueles que são de Cristo viverão eternamente na sua presença, desfrutando de uma paz que não pode ser compreendida com a mente humana. O mal não terá lugar no novo céu, no novo mundo. Somente a glória de Deus permanecerá. Portanto, querido irmão, embora o mal ainda esteja presente, sabemos que seu fim é certo. Deus já garantiu a vitória. Não tema, pois a vitória já é de Cristo, e em Cristo somos mais que vencedores. O mal foi derrotado e Deus já reina para sempre. Agora que entendemos o grande panorama da batalha espiritual, a queda de Satanás, a razão pela qual Deus permite a existência do mal e o futuro glorioso de vitória em Cristo, a pergunta que devemos fazer é: como isso se aplica à nossa vida hoje, no nosso dia a dia como cristãos? O que podemos aprender e como devemos viver em resposta a essas verdades? Primeiro, precisamos lembrar que, como filhos de Deus, somos chamados a viver de acordo com a vitória que Cristo já conquistou. Embora ainda vivamos em um mundo corrompido pela presença do mal, a verdade é que já estamos em Cristo em uma posição de vitória. Isso significa que, mesmo nas tribulações, podemos viver com confiança, sabendo que a batalha já foi ganha. Segundo, devemos compreender que o mal ainda opera no mundo, mas isso não significa que devemos temer ou nos desesperar. Deus, em sua soberania, permite que o mal tenha uma existência temporária, mas Ele já tem um plano perfeito e uma promessa de que esse mal será finalmente derrotado. Em meio ao sofrimento e às dificuldades, a Bíblia nos chama a perseverar e a confiar em seu plano soberano. Em Tiago 1:2-4, somos ensinados a considerar como grande alegria o fato de passarmos por várias provações, pois essas dificuldades produzem perseverança e amadurecimento. O sofrimento não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade para crescer em fé e confiança nele. Outro aspecto importante é que, como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo.
Em um mundo marcado pelo mal, temos a responsabilidade de refletir a luz de Cristo em todas as nossas ações. Não devemos nos conformar com as obras das trevas, mas devemos viver de forma que glorifique a Deus e atraia os outros para Ele. Em Mateus 5:14-16, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Nossa vida deve ser um reflexo da vitória de Cristo, demonstrando em nossos corações e ações a realidade da esperança que temos. Por fim, precisamos lembrar que a batalha espiritual que vivemos não é apenas uma luta contra as circunstâncias externas. É também uma batalha interna contra as tentações e distrações do diabo, que tenta nos afastar de Deus. A melhor defesa que temos é a prática constante da oração, da leitura da palavra de Deus e da vigilância em nossa fé. Em Efésios 6:10-18, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao diabo e às suas ciladas. Nossa força vem do Senhor e Ele nos dá os recursos necessários para resistir à tentação e manter-nos firmes em nossa fé. Portanto, querido irmão, mesmo enquanto o mal ainda existe, lembre-se de que você tem a vitória em Cristo. Permaneça firme, viva em fé, seja luz no mundo e continue a confiar que no final o mal será erradicado para sempre e a glória de Deus será manifestada em sua plenitude. Quando olhamos para a questão fundamental, por que Deus não matou Satanás? Zrenia, a resposta revela um mistério profundo da soberania de Deus. Ele, em sua infinita sabedoria, não apenas permite a existência do mal, mas usa essa realidade para cumprir seus propósitos divinos, um plano de redenção que inclui a vitória final sobre o mal e a glorificação de seu nome. Em Jesus Cristo vemos a resposta definitiva à existência do mal. Através de sua morte e ressurreição, Ele garantiu nossa vitória sobre o pecado e sobre Satanás. E embora vivamos em um mundo onde o mal ainda tem sua presença, podemos viver com a certeza de que essa batalha já foi vencida e que o mal será erradicado para sempre. Portanto, querido irmão e irmã, nossa missão é caminhar com fé, confiança e perseverança. Em Cristo, temos a certeza de que no fim, Deus restaurará todas as coisas e estabelecerá seu reino de paz eterna. A batalha pode ser difícil, mas a vitória é certa, e ela já foi conquistada por aquele que é o Alfa e o Ômega, o Senhor dos Senhores. Que a paz de Cristo esteja com você, e que em cada passo de sua jornada, você sinta sua presença, seu poder e sua vitória sobre todo o mal. Deus abençoe sua vida e continue firme na fé até o glorioso dia da sua volta.